Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Deus seja sempre louvado. Amados irmãos e irmãs, o Senhor colocou no meu coração uma parte da palavra, onde está escrito em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança da incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Irmão, essa palavra que Deus manda para nós é uma palavra de prosperidade. Deus ama a prosperidade e Deus quer abençoar você também. Deus quer que você, irmão, seja um homem, uma mulher abençoada por Deus aqui na terra. Deus deu para você inteligência e Deus deu para você coragem. Então, o que Deus quer de você? Que você seja um homem, uma mulher abençoada por Deus aqui na terra. Para nós sermos abençoados, nós temos que, primeiro passo, temos que ter coragem e sairmos dos primeiros rudimentos da vida. Então, irmãos, vamos pegar alguns exemplos de pessoas que teve grande prosperidade na terra. São pessoas que, na sua idade, no seu tempo da vida, iniciaram grandes negócios e deixaram grandes marcas. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que, se ela olhar para o céu, ela pode olhar e falar assim: agora são 12 horas 32 minutos e 43 segundos do dia tal, sem saber. Essa pessoa está fazendo um grande benefício, uma grande revelação. Mas se essa pessoa, ao invés de falar a hora sem relógio, ela criar o relógio, aquele relógio que ela cria, ela traz benefício para uma multidão de pessoas. A pessoa morre de velha, mas a prosperidade que ela criou continua aqui no mundo. Assim foi com quem criou o relógio, com quem criou o óculos. Óculos é coisa nova, irmão. Óculos, se você entrar na internet, é coisa de 100 e poucos anos para trás. Quem criou óculos é pessoa inteligente. Hoje, antigamente, irmãos, uma pessoa, um jovem que não chegava direito era uma pessoa perdida. Isso há 100 e poucos anos atrás. Recentemente foi criado o óculos, e o óculos traz um benefício para uma multidão de pessoas. Inclusive, creio que para você que está me ouvindo, que usa óculos, o óculos te trouxe um grande benefício. Então, irmão, nós que temos a prosperidade de Deus na nossa vida, nós temos que criar coisas que beneficiam a humanidade, que ajuda o nosso próximo, que haja prosperidade na vida das pessoas. Você, irmão que está me ouvindo, irmã que está me ouvindo, você pensa que você é um fraco, que você é uma fraca, que você não tem coragem, que você não tem poder, mas Deus está dentro de você, e Deus ama todo aquele que crê nele, que busca riqueza em nome do Senhor Jesus, que busca prosperidade, que busca vida. Porque, irmão, na nossa igreja existe benção, existe prosperidade, existe cura, tem força, tem poder. Veja aí, irmão, os testemunhos das pessoas que frequentam a nossa igreja e o que Deus tem feito na vida delas. Então, irmão, receba a força de Deus na tua vida em nome do Senhor Jesus, para a prosperidade da tua vida. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos de pessoas que cresceram e foram grandes, foram as pessoas mais ricas do mundo. Vamos dar um exemplo de São Alto, Samuel Alton, que é o dono do Walmart. Esse cidadão, ele montou uma loja pequenininha, e depois, já na sua média idade, com quase 50 anos de idade, ele criou sua primeira loja do Walmart. E foi um dos homens mais ricos do mundo. Agora veja, irmão,
com quase 50 anos de idade. Você é jovem, você tem capacidade, você pode. Deus pode fazer um milagre na tua vida, mudar a tua vida no nome de Jesus. Então, irmão, comece alguma coisa nova, que haja prosperidade na tua vida em nome do Senhor Jesus, que você mude os passos da tua vida e que você passe a acreditar em você. Que se você acreditar em você pela palavra de Deus, porque Deus ama a prosperidade. Está escrito aqui, irmãos, prestamos bem atenção conforme acabamos de ler. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Que não ponha a esperança na incerteza das riquezas. Quer dizer que você pode ser rico, você pode ser abençoado. Então, irmão, você está me ouvindo agora de manhã. Hoje começa um dia novo na tua vida. Não tenha medo, siga o teu caminho, seja próspero, seja abençoado no nome do Senhor Jesus, seja rico. Irmão, não tenha medo da riqueza. Deus ama a riqueza. Vocês querem ver como Deus ama a riqueza? Por que Deus foi buscar Pedro, o pescador, para ser discípulo dele? Pedro não era uma pessoa qualquer, ele era uma empresa de pesca. Pedro não tinha só um barquinho, tinha barco, tinha navio de pesca. Pedro era rico. Por que o Senhor Jesus foi buscar Lucas, que era médico? Porque Deus gosta das pessoas abençoadas também. Porque um homem abençoado, uma mulher abençoada, ajuda milhares de irmãos. Então, irmão, você vai ajudar muita gente, você vai ser próspero. O Senhor Jesus ama as pessoas prósperas também. Não é só os humildes. Por que o Senhor Jesus foi buscar o apóstolo Paulo? Não é? Que era um homem da lei, um homem próspero, que depois ele se converteu ao Senhor Jesus, mas antes ele queria tirar a vida daqueles que serviam a Deus. Irmão, se você hoje acredita que ser próspero não é de Deus, você está totalmente enganado. Ser próspero é uma benção de Deus, e Deus vai prosperar o teu caminho. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra no nome do Senhor Jesus, porque a tua vida vai prosperar, você vai ser feliz. Então, irmão, como esse cidadão São Alton, ou melhor, Samuel Alton, esse cidadão começou do nada. Aos seus 50 anos de idade, ele teve a grande ideia, irmãos, de montar uma pequena loja. E ele montou uma franquia de uma loja, e depois ele montou a sua. Primeiro ele começou numa franquia, depois ele montou a sua própria loja, já com quase 50 anos de idade, e transformou no empresário mais forte de alimentação do mundo, o homem mais rico do mundo. Irmão, porque se você tiver foco, você pode ser o homem mais rico do mundo, mais inteligente do mundo. Dentro de um negócio, pode ser torrando café para vender, montando uma empresa de café, pode ser. Eu conheço dentro da minha família nós conhecemos uma pessoa que é o homem mais rico do mundo na área de cotonete. Ele é do sul, ele mexe com cotonete, ele fabrica cotonete. Essas empresas de cotonete aí que limpam o ouvido, tudo ele que faz no Brasil. Um homem milionário. Irmão, é com coisas pequenas que você vai crescer. Você não vai crescer tendo uma grande empresa. Comece de baixo, comece no seu negócio, comece vendendo alguma coisa, comece com uma ideia, faça reuniões, chama brainstorming, reuniões de negócio para entender, para um aprender com o outro, e cresça no nome do Senhor Jesus. Que você crescendo, ouvindo o nosso rádio, ouvindo essa pregação, você vai crescer. Venha em Santo Amaro no dia 9, eu vou estar em Santo Amaro às 3 horas da tarde no culto. Venha em Santo Amaro que eu vou orar com você. Se você tiver alguma dúvida, eu vou tirar. Nós queremos que você seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui 1 Timóteo 6, 17 e 19 de novo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança
na incerteza das riquezas. Por quê? Deus quer que você tenha certeza que você seja abençoado. Eu tive com um irmão hoje, ele tem 42 anos de idade, ele disse assim: irmão Samuel, na sua idade as pessoas viviam muito, o irmão vai viver muito, mas eu tenho 42 anos, se eu chegar aos 50 tá bom demais. Ele determinou que ele vai morrer com 50. Irmão, a pessoa que determina a sua morte com 50, com 60, irmão, ele determina, acontece, porque a energia do mundo vai conspirar a favor do seu pedido. Irmão, determine que você vai viver muito e que você vai ser rico, porque a palavra de Deus diz isso daí. Não sou eu que estou falando. Manda aos ricos deste mundo que sejam altivos. Nem ponham esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Mas abundantemente Deus nos dá para que nós possamos gozar, que façam bem, enriqueçam em todas as obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então, Deus quer você abençoado, Deus quer que você se apodere da vida eterna. Deus não criou você no ventre da tua mãe para que você seja um infeliz, um lascado, um desgraçado, um infeliz na terra. Não. Deus fez que você nascesse e fosse gerado no ventre da tua mãe para que você possa ser abençoado no nome do Senhor Jesus. Que essa palavra, essas palavras possam nesta manhã, quando você ouve elas, você possa ser tomado de um poder de Deus, que você possa ser tomado de uma força celestial, que você possa ser tomado de uma injeção de ânimo, e que a tua vida a partir de hoje nunca mais seja a mesma. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. E se você quiser uma palavra mais poderosa, uma palavra de fé, venha em Santo Amaro. Venha em Santo Amaro no próximo dia 9. Eu vou estar lá em Santo Amaro no dia 9. E eu vou orar com você. Eu vou te abençoar. E a tua vida vai ter prosperidade no nome do Senhor Jesus. Porque, irmão, nós pregamos benção espiritual, mas pregamos benção material também. Há quem diga assim: Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não está nem aí com o nosso dinheiro. Irmão, e como que nós podemos mandar um dinheiro para comprar comida para os nossos irmãos que estão na África morrendo de fome? Aquelas pessoas fraquinhas, que tá pele e osso. Como que eu posso mandar um dinheiro para lá se eu não sou abençoado? Tá entendendo, irmão? Então, irmão, Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar os teus caminhos. Deus vai fazer você ficar rico, para você ter e tenha certeza da tua riqueza para o resto da tua vida. Porque com a benção de Deus você vai abençoar muita gente. Seja abençoado e próspero no nome do Senhor Jesus. Tenha foco. Não faça 10 coisas ao mesmo tempo. Faça uma coisa e bem feita. E faça crescer essa única coisa. Vamos pegar um exemplo de uma cafeteria. Um café deixa alguém rico, um café. Mas temos uma cafeteria em São Paulo que eles têm quase 20 mil cafés no mundo. É a Starbucks. Será que são ricos, irmão? Então, irmão, faça alguma coisa, mas que seja bem feito. Tenha foco. Seja abençoado, próspero, em nome do Senhor Jesus. E a tua vida vai de bem para melhor. Detalhe, você vai ser o carro-chefe da tua família. E você vai dar exemplo para muitas pessoas da sua família. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Deus manda dar esse recado para você porque Ele ama a tua alma. Ele quer que você viva bem na terra. Seja abençoado, próspero e abençoe as pessoas que estão do seu lado também. Quem
entesoure para si, está escrito na Bíblia, um bom fundamento para o futuro, para que possa se apoderar da vida eterna. Então, irmão, determine, apodere da benção material, apodere da riqueza, mude a tua mente. Se a tua mente for uma mente miserável, você vai ser miserável o resto da vida. Se você tiver uma mente doente, você vai ser doente o resto da vida. Mas tenha uma mente sadia, uma mente próspera, uma mente rica, uma mente abençoada, uma mente com muito dinheiro no futuro. E esse dinheiro vai começar a entrar agora. Se você tiver uma mente pobre, você vai ser pobre. Se você tiver uma mente rica, você vai ser rica. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. É o recado que Deus manda para você nesta manhã. Deus seja sempre louvado.